Você já parou para pensar que um homem, há quase 3.000 anos, escreveu coisas tão precisas que parecem ter sido tiradas do jornal de hoje? Guerras, queda de nações, crise moral, um povo dividido, e no meio de tudo isso, uma voz solitária dizendo: existe um plano maior acontecendo. Esse homem era Isaías. Ele não era rei, não era general, não era rico poderoso, mas carregava algo que nenhum império podia comprar. Uma mensagem que atravessaria séculos. Dizem que ele viu o céu aberto, que ouviu o próprio Deus chamando seu nome, e que recebeu revelações tão fortes que até hoje dividem opiniões. Como ele descreveu o nascimento de um Messias séculos antes de acontecer. Como previu impérios que ainda nem existiam. E por que suas palavras parecem conversar diretamente com o nosso tempo. Talvez Isaías não estivesse falando apenas para o povo dele. Talvez ele estivesse falando para mim e para você. Hoje você vai conhecer a história do profeta que desafiou reis, enfrentou nações e deixou as profecias que mudaram o rumo do mundo. Essa é a história de Isaías. Curta e se inscreva no canal para não perder as próximas revelações. Imagine viver em um tempo onde tudo parece bem, mas por dentro tudo está desmoronando. As ruas estão cheias, o comércio funciona, os palácios brilham, só que o coração do povo está vazio. Esse era o cenário do reino de Judá, quase 750 anos antes de Cristo. Por fora, prosperidade. Por dentro, corrupção, medo e silêncio de Deus. De um lado, reis confiando mais em exércitos do que no Senhor. Do outro, uma nação esquecendo quem ela realmente era. E enquanto todos fingiam que estava tudo sob controle, uma sombra crescia no horizonte. A Assíria, o império mais cruel da época. Foi nesse momento que Deus escolheu um homem improvável. Não era um guerreiro, não era um político influente, era apenas Isaías, um homem comum, chamado para carregar uma mensagem incomum. Ele não se levantou porque quis, ele foi chamado. E quando Deus chama, ninguém volta a ser o mesmo. Isaías iria falar o que ninguém tinha coragem de dizer. Iria confrontar reis, iria revelar o futuro. Mas antes de tudo isso, ele precisou decidir: obedecer à voz de Deus ou continuar vivendo como todo mundo. A história de Isaías começa assim. No meio de um mundo em crise, Isaías achava que conhecia Deus. Até o dia em que o céu se abriu. Não foi um sonho comum, não foi imaginação. Ele viu algo que nenhum homem estava preparado para ver. Um trono altíssimo, uma presença tão poderosa que o templo inteiro tremeu. Seres celestiais proclamando sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Naquele instante, Isaías entendeu uma verdade assustadora. Não era Deus que estava distante do povo. Era o povo que estava distante de Deus. E diante daquela santidade absoluta, ele fez o que todo ser humano faria. Teve medo. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. Ele não se sentiu forte. Não se sentiu digno. Não se sentiu especial. Pela primeira vez, Isaías se viu como realmente era. Então algo inesperado aconteceu. Um dos seres tocou seus lábios com brasa viva e disse: tua culpa foi tirada. Teu pecado foi perdoado. Antes de receber uma missão, ele recebeu transformação. Antes de ser profeta, ele precisou ser quebrado por dentro. E foi nesse silêncio sagrado que a voz ecoou: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías poderia ter fugido, poderia ter inventado desculpas, mas respondeu com apenas 3 palavras: eis-me aqui. Sem saber que aquela decisão mudaria não só a vida dele. Depois da visão, Isaías não voltou para casa com uma mensagem confortável. Deus não o chamou para agradar o povo, chamou para acordar o povo. E o que ele precisava dizer? Ninguém queria ouvir. As pessoas continuavam indo ao templo, ofereciam sacrifícios, levantavam as mãos. Mas o coração estava longe. Era religião sem transformação, fé de aparência, espiritualidade de fachada. Então Isaías se levantou e disse o que queimava por dentro: de que me servem seus rituais, se suas mãos estão cheias de injustiça? Enquanto oravam, exploravam o fraco. Enquanto cantavam, enganavam o próximo. Enquanto diziam amar a Deus, feriam o próprio irmão. E Deus revelou algo duro. Ele não queria cerimônias. Queria mudança de vida. Isaías passou a caminhar pelas ruas de Judá como uma consciência viva, denunciando a corrupção dos poderosos, a frieza dos religiosos, a indiferença dos que fingiam não ver. Mas junto com a denúncia veio um convite: lavem-se, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. A porta ainda estava aberta. O perdão ainda era possível. Só que havia um problema.
O povo preferia o conforto da mentira do que a dor da verdade. E Isaías descobriu que falar em nome de Deus pode ser a missão mais solitária do mundo. Entre todas as palavras que Isaías pronunciou, algumas pareciam impossíveis demais para serem verdade. Enquanto o povo pensava apenas em guerras e impérios, ele começou a falar de alguém que ainda não tinha nome. Disse que uma virgem daria à luz um filho, que esse menino seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Quem poderia acreditar numa promessa assim, em meio ao caos, ao medo e à incredulidade? Os reis queriam estratégias políticas. O povo queria soluções imediatas. Mas Isaías apontava para um futuro distante, para um plano que ninguém conseguia enxergar. E então as profecias ficaram ainda mais profundas. Ele descreveu um servo diferente de todos. Alguém que viria não para conquistar com espadas, mas para sofrer em silêncio. Disse que esse servo seria desprezado, rejeitado pelos homens, ferido por causa dos nossos erros, que levaria sobre si dores que não eram dele, que seria moído pelas nossas culpas, e que pelas suas feridas muitos seriam curados. Como Isaías pôde ver isso com tantos detalhes? Como falou de algo que só aconteceria séculos depois? Parecia loucura, parecia impossível, mas as palavras ficaram gravadas no tempo. No meio de um mundo violento, Deus prometia chegar de forma inesperada, não como um tirano, mas como um salvador. E aquela promessa silenciosa começava a atravessar gerações, esperando o dia do seu cumprimento. As palavras de Isaías não ficaram presas no templo. Elas chegaram aos palácios, aos tronos, aos ouvidos dos reis, e foi ali, no centro do poder, que sua fé seria colocada à prova. O rei Acaz tremia diante das ameaças. Exércitos se aproximavam. Alianças políticas pareciam a única saída. Mas Isaías entrou no palácio com outra mensagem. Não confie em homens. Não confie em impérios, confie no Senhor. O rei preferiu o caminho fácil. Fez acordos com a Assíria, trocou a fé pela estratégia humana, e as consequências foram amargas. Anos depois, outro rei se levantou. Ezequias. Jerusalém estava cercada. O inimigo zombava dos muros. O medo dominava cada casa. Foi então que Isaías voltou a falar. Esta cidade não cairá. Deus ainda governa. Ninguém via saída. Ninguém acreditava em milagres. Mas em uma única noite, tudo mudou. O exército inimigo recuou. O impossível aconteceu. E Judá entendeu que ainda existia um Deus vivo. Isaías aprendeu que ser profeta não era apenas prever o futuro. Era sustentar a esperança quando tudo dizia para desistir. Entre reis orgulhosos e povos assustados, ele permaneceu como uma voz firme, lembrando que impérios passam, mas a palavra de Deus permanece. Chegou o dia em que as palavras mais duras de Isaías começaram a se cumprir. Os muros que pareciam eternos caíram. O templo que simbolizava a presença de Deus foi saqueado. Famílias inteiras foram levadas para longe. O exílio babilônico não era mais uma ameaça, era realidade. Muitos perguntaram: onde está Deus agora? Suas promessas falharam? Fomos abandonados? Isaías já tinha visto esse momento antes de acontecer. Ele sabia que a queda não era o fim da história, mas um doloroso caminho de volta ao coração de Deus. Então, no meio das lágrimas do povo, surgiu uma nova mensagem. Mensagem de consolo. Consolem o meu povo, diz o Senhor. Isaías começou a falar de um Deus que não desiste, de um pai que corrige, mas não abandona, de uma restauração que viria depois da noite mais escura. Ele anunciou que o exílio teria fim, que Jerusalém voltaria a respirar, que Deus levantaria um caminho no deserto, e mais uma vez apontou para algo maior. Uma salvação que não seria apenas política, mas espiritual e eterna. O povo perdeu a terra, mas não perdeu a promessa. Porque mesmo quando tudo desmorona, Deus ainda escreve novos começos. Durante séculos, as palavras de Isaías ficaram ecoando no tempo. Impérios surgiram e caíram, reis morreram. Templos foram destruídos, mas aquelas profecias continuaram vivas, esperando um dia específico da história. Até que em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu um menino Emanuel, Deus conosco, ó. Servo sofredor ganhou rosto, voz e passos. As feridas descritas por Isaías apareceram em um corpo real. A promessa a atravessou os séculos e encontrou cumprimento. O que parecia distante se tornou palpável. Isaías não estava falando apenas para Judá. Ele estava falando para o mundo inteiro. Estava falando para este tempo. Estava falando para você. Porque a mensagem dele nunca
Foi sobre medo, mas sobre esperança. Nunca foi só sobre julgamento, mas sobre redenção. Nunca foi apenas sobre o futuro, mas sobre a escolha de hoje. A mesma pergunta que ecoou na visão de Isaías. Ainda está aberta: quem enviarei? Quem irá por nós? Talvez essa história não tenha chegado até você, por acaso. Talvez Isaías não seja apenas um profeta antigo, mas uma voz chamando esta geração. E no final de tudo, resta uma verdade: impérios passam. A dor passa, a vida passa. Mas a palavra de Deus atravessa o tempo, procurando corações dispostos a responder: eis-me aqui.